Paz, família no barco, estamos aqui para mais um episódio de No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma conversa aqui edificante para a minha e para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso. Não custa absolutamente nada. É um clique só, pum, você está inscrito no canal e você ajuda para que essa conversa chegue a mais pessoas. A gente sempre pede isso, mas é porque, de modo natural, o algoritmo tende a boicotar já o que é conteúdo cristão, católico, então nem se fala. Então, para que isso apareça com mais relevância, chegue a mais pessoas, é importante. Se você não quer se inscrever, pelo menos dê um like aí, já que você entrou aqui, tá bom? E se você não se inscreveu, diga, eu não me inscrevi por isso, tá muito ruim. Nós vamos resolver essa situação, né? Para que você se inscreva. Tá, mas faça isso. Tranquilo. Queria cumprimentar José Elton, que tá aqui do meu lado, feliz. Bom, né? Claro, muito feliz. Para mais um episódio. Cumprimentar Jacob, que tá ali na regulagem, toda a equipe no barco, que nos ajuda a fazer essa coisa acontecer. Né? Então bora para mais uma conversa, né? Bora. Vamos, glória a Deus. Padre Gabriel, sua bênção. Deus te abençoe, bênção, meu padre. filho. Deus te abençoe e te guarde. Como vocês podem ver, Padre Gabriel Vilaverde aqui hoje em No Barco Podcast. Para nós é uma satisfação, uma honra tão grande. A gente achou que um dia o senhor viria, mas que não seria tão cedo, tão rápido assim, né? Isso para nós é motivo de muita gratidão a Deus, né? Porque cada vez que alguém senta aqui, alguém que contribui para que a igreja seja edificada como um todo, para nós é uma confirmação de Deus. Continue então navegando, meninos, porque eu tendo a mandar essas pessoas e a gente sabe. Por mais que o Padre Gabriel seja muito conhecido hoje nas redes sociais, sempre tem alguém no barco aqui que assiste os nossos programas que talvez não conheça o senhor. E o senhor também vindo aqui é uma confirmação. O nosso pároco mesmo falou, então tô vendo que o negócio é sério hoje. O Padre Gabriel daí... Tanto é também, padre, que muita gente que acompanha dá indicação do senhor. Quando é que o Padre Gabriel vai? Então, assim, as pessoas também estão muito felizes de estar podendo acompanhar um episódio, né, onde o senhor está presente. E, lógico, toda a equipe no barco está muito alegre, sem dúvida. Eu que agradeço, viu, o convite para estar aqui com vocês. Aconteceu de forma inusitada, Sim. né? Mas tudo é Deus que prepara. Acho que de forma providencial, né? Sim, com certeza. E eu fico feliz também por aqueles irmãos que recomendaram, né, o meu Sim. nome para estar aqui. Espero corresponder. Então o pessoal fala assim, traz o padre, só que acha que o senhor mora aqui do lado, né? Você tá vindo de longe. Da Bahia. Então a gente fala assim, vamos aproveitar uma ponte aérea aí. Não, o padre é igual Jesus, ele anda de banda, entendeu? Então, Jesus foi chamado para ir no casamento na Galileia e falou assim, eu salvo se meus amigos for. O padre veio com a comitiva, não dá pra arrumar briga com ele não. Se arrumar briga nós apanha. É isso aí. Sempre tem um grupo de pessoas, né, que nos acompanham. Como vocês viram, hoje a maioria mulheres, sim. né? Um bom grupo de mulheres, são 6, né? Inclusive minha mãe que está também no grupo. E vamos todos para essa peregrinação lá por Fátima, Lourdes, Medalha Milagrosa, Santuários Marianos da Europa. De graça. É uma oportunidade do senhor rezar pelo No Barco nos lugares marianos. Olha só que providência. Também. A Virgem Maria nos ama. A Virgem Maria nos ama. Glória a Deus. Ô, padre, eu quero até tocar nesse assunto que o senhor falou, né? A maioria que vem é mulher. A gente tava até conversando aqui em off, né? Essa diferença na susceptibilidade à conversão do homem para a mulher. Mas a gente vai falar disso. Só que eu queria que o senhor se apresentasse. Eu sei que é mais fácil as pessoas não conhecerem nós do que o senhor, mas para talvez ter alguém que chegou aqui e não conhece o Padre Gabriel. Quem é o Padre Gabriel? De onde vem? Quem sou eu? Essa é a pergunta mais difícil da vida, né? Exato. Quando alguém pergunta, quem é você? São João Batista, ele soube responder muito bem. Eu sou uma voz que clama no deserto, né? Então eu posso dizer que eu sou uma voz bem pequena, voando aí pelas redes sociais para falar de Jesus. Na verdade, eu sou baiano, nasci no município de Maragogipe, Recôncavo Baiano. Nasci em família católica, graças a Deus. Essa, para mim, é a maior alegria, ter nascido em berço católico. E com 16 anos de idade, senti o desejo de ser sacerdote, mas ainda na dúvida se era ou não vontade de Deus, se era coisa da minha cabeça. Fui para o seminário, entrei no seminário em 2010 e depois de 7 anos veio a confirmação. Fui ordenado padre por Dom Murilo Krieger, arcebispo primário do Brasil na época, lá na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E de lá para cá, já se vão quase 6 anos, né, de sacerdócio.
as pessoas começaram por causa da internet, começaram a me chamar para fazer uma palestra ali, uma missão acolá, e aí a coisa foi tomando essa proporção, né? Mas continuo sendo um padre comum, em mim não há nada de extraordinário, apenas um padre que gosta de pregar a fé católica e que ama a igreja e deseja falar desse amor para quem quiser escutar. Olha só, que bênção. E foi interessante o que o senhor falou. Eu não gosto de falar, não é nada extraordinário, eu gosto de pregar a fé católica. Mas é interessante que, pelo menos na minha visão, né, o que tornou a voz do senhor relevante na internet foi justamente o fato de fazer aquilo que se esperava que todo padre fizesse. Pregar a fé católica genuína. Aí parece que o senhor fazendo hoje o básico que espera, parece que é extraordinário. Parece que ganha um destaque, né? Mas na verdade está servindo o ministério como deveria servir. Tem um escritor chamado Chesterton, vocês devem conhecê-lo muito bem. Ele vai dizer que não há nada assim, extraordinário mais do que uma família, um pai comum, uma mãe comum e os filhos comuns, né? Ele vai dizer que isso por si só é extraordinário. Então, o ministério sacerdotal vai trilhando pelo mesmo caminho. O que é extraordinário na vida do padre? Ser famoso, cantar, apresentar programa de televisão, escrever livros? Não. Tudo isso pode ser um apêndice, um acréscimo. O extraordinário do padre é aquilo que a igreja deu a ele. Celebrar a missa, atender confissões, poder perdoar os pecados em nome da Trindade, ungir os enfermos, né? Em resumo, salvar as almas. Esse é o extraordinário do padre. Então, assim, qualquer sacerdote tem esse poder entre aspas, né? Sim. Todo sacerdote tem esse poder, todo sacerdote tem essa missão. E se cada sacerdote fizer isso muito bem, ele já está fazendo grande coisa, né? Sim. Já está fazendo uma coisa muito, muito importante. A gente pode observar na vida de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, o que foi que São João Maria Vianney fez de extraordinário. Ele fez a missão do padre. Só. Ele rezava, adorava Jesus no Santíssimo Sacramento, rezava o rosário, atendia todos que iam à procura dele para buscar a confissão, celebrava a missa piedosamente, vivia uma pobreza, né? Não era apegado a bens materiais. Então, isso despertou no coração do povo um amor muito grande por aquele sacerdote. Mas ele fazia mesmo, né? Claro, ele tinha santidade, que é o tempero de tudo, né? O segredo de tudo foi a santidade dele. Mas ele não fez nada além do que era para ser feito. Então, porque eu via um padre francês, acho que eu já comentei isso, que chamavam ele do novo João Vianney, padre. Daí por que causou todo esse alvoroço? Porque a escassez de padres usando batina na França, e ele usava. E chamou a atenção de um modo tão extraordinário de todo mundo, de pessoas, repórteres, procurar ele para saber, porque a paróquia também estava tendo um movimento maior, as pessoas estavam procurando o sacramento, mas a batina já é algo que é do padre, que é normal, e isso causou uma diferença, ou seja, ele estava fazendo o que já era típico dele, né? Por um lado, é bom saber que as pessoas estão achando isso extraordinário, e por outro lado é muito ruim, porque mostra uma fragilidade muito grande naquilo que é essencial na vida do sacerdote. Sim. Se um se destaca porque usa batina, Não é? É porque algo de estranho está acontecendo. Entendo. Se um se destaca por celebrar a missa com piedade, então o que é que está acontecendo com os demais? Né? Aqui sem fazer críticas, sem fazer comparações, mas assim, será que é tão anormal uma pessoa dizer, padre, me confesse, o padre dizer, não, minha filha, vou lhe atender? Será que isso é... O que é que tem de mais nisso? Surpreender, né? Mas aí a gente olha pelo outro lado. É porque muitos estão procurando confissão e o sacerdote diz, agora eu não posso, agora eu estou ocupado. Mas ocupado com o quê? Se a minha ocupação primeira deve ser a salvação das almas. Ah, mas eu tenho reuniões de pastoral. Mas o que é mais importante? Atender uma confissão ou fazer uma reunião que muitas vezes não dá em nada. Que demais, cara. Né? Então, assim, se o sacerdote ele se concentrar naquilo que é essência, a igreja está salva, podemos dizer assim. Agora, se ele se enche de muita coisa, ele deixa
o essencial e o povo acaba sofrendo. E é interessante porque essa fama se ganha mesmo. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, às vezes vai se confessar numa paróquia mais distante. Eu falo assim, eu sempre vou lá porque o padre está disponível para me atender. E às vezes eu procuro paróquia X e nem sempre o padre está nada disponível. Eu já passei por essa experiência, não foi uma vez só, de procurar os sacerdotes. Meu irmão, agora eu não posso não, agora não dá não. Aí eu me perguntei, se nega pra mim que sou um irmão padre, imagine pro povo, né? Não, uma coisa que eu sempre me pergunto, principalmente aqui em São Paulo, que é a nossa realidade. A gente vê que os horários de confissão, eles não são convenientes àquilo que o povo tá no horário para poder confessar. Porque geralmente tem confissão, sei lá, quarta-feira, das 2 às 4 da tarde. Mas quem tá em casa esse horário para ir confessar, entendeu? Eu não fico... Os aposentados. Só se for os aposentados. Eu fico pensando assim, o padre já se isenta de outras responsabilidades, como, por exemplo, uma vida matrimonial ou de um cargo em uma empresa, justamente para poder estar em um horário que o pessoal não esteja trabalhando. Então, imagina que o horário de confissão deveria ser das 5 às 10 da noite, ou sei lá o quê. Hoje, graças a Deus, muitas paróquias já encontraram esse caminho, né? Por exemplo, em Salvador, muitas paróquias do centro celebram a missa no horário de meio-dia, né? Ou seja, um horário que não era comum. Missa meio-dia era uma coisa assim... Eu, na minha adolescência, na minha infância, nunca ouvi falar em missa meio-dia. Mas para uma cidade como Salvador, é o melhor horário para quem trabalha. Que você tem aquele intervalo do almoço, vai para a missa dura ali 30 minutos no máximo, dá tempo para almoçar, descansar e voltar para o trabalho. Sim. Então, assim, paróquias que já encontraram esse caminho para poder favorecer aqueles que trabalham. Existe um movimento de mudança, então, né, padre? Já, né? Conscientização. É porque o Espírito Santo não dorme, né? Né, padre? Por mais que os instrumentos, nós, seres humanos, somos tão frágeis, né? Por mais que a gente seja assim, o Espírito Santo sempre vai agindo. Sim. Eu vejo essa questão que a gente estava colocando, né? De fazer o básico e parecer extraordinário. Acontece, inclusive, no meio do leigo. Um leigo que tenta viver uma vida com um pouco mais de seriedade, espiritualmente falando, ele é tido como radical. Mas quando a gente vai olhar para ver, o radical mesmo é só você participar do sacramento com certa periodicidade, busca fazer umas partes, manter em estado de graça e abandonar o pecado. Então isso já é tido como radical, né? Sendo que não tem nada de radicalidade nisso, né? Isso aí é o básico do básico. Por exemplo, quando alguém olha para um sacerdote que atende a confissão em qualquer horário, que usa a batina, que adora o Santíssimo, que celebra a missa todos os dias e acha que isso é uma vida radical, é porque não conhece a vida dos santos. Pois é. Né? Radical é um Padre Pio, radical é um Santo Antônio de Pádua, radical é um São Francisco de Assis. Estes homens que foram além do comum. Radicalidade é isso, é você fazer além do que é normal. Por exemplo, eu atendo confissões lá na área pastoral, toda quarta e toda sexta, né? E tem um horário determinado. Aí as pessoas que trabalham geralmente vão na quarta-feira à noite, após a missa eu atendo. O que seria extraordinário? Se eu ficasse das 6 da manhã até altas horas da noite confessando. Isso já seria uma radicalidade. Mas fora isso, é só a minha obrigação. Interessante. Será que a gente não vê com tanta evidência o dor de santidade hoje, justamente porque tem essa percepção que para ser santo tem que ser muito radical e hoje a radicalidade caiu em desuso? Porque assim, o chamado a ser santo ainda ele continua, é o mesmo. Desde quando o homem foi criado, somos chamados a ser santo. Os moldes que fez os santos de antigamente, eles mudaram, não servem mais para hoje? Não. Na verdade, o molde da santidade é o próprio Cristo, né? E Cristo não muda, Cristo é imutável. Então, para ser santo, tem que se espelhar nele. Para ser santo, tem que viver a vida dele. Como diz São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Isso é santidade. Né? Quando uma pessoa chega ao ponto de dizer que a sua vida já não existe, mas é Cristo que está vivendo nele, aí a santidade começa a florescer. Fora isso, é a vida, é o cotidiano, é o básico, é o normal, e isso não pode ser visto assim. Por exemplo, uma pessoa olhar, eu não gosto quando a pessoa diz, Padre Gabriel, você é um santo. Não sou.
Não sou. Pretendo ser, mas não chame o comum de santidade. Porque você está... Vai baixar um nível, né? Você está colocando os santos de verdade num pacote, num bolo assim, né? Que não é para fazer essa mistura, não é para fazer esse tipo de comparação. A gente olha para um padre Cícero, né? Vou pegar uma figura lá do Nordeste, sim, muito popular, muito conhecida, que já foi declarado recentemente servo de Deus, né? Abriu o processo de beatificação. Um homem que viveu uma vida de martírio. Padre, ele não derramou sangue, mas ele derramou muito suor e lágrima. Um martírio branco, um martírio incruento. Foi muito perseguido, caluniado, ofendido, massacrado, pisoteado e permaneceu fiel na sua fé. Quando que outros, me coloco nesse barco também, né? Com uma dor de cabeça já está murmurando. Pois é. Com um puxão de orelha que o bispo dá, já está querendo, né, fazer acontecer. Não, gente, a santidade é algo a mais. E é esse algo a mais que a gente tem que correr atrás. Sim. Ô padre, eu acho que hoje também o alcance que a internet deu para nós, né, dar-nos a possibilidade de sair dos limites da nossa realidade, porque às vezes assim, você não tem um exemplo de um padre que seja de fato fiel à doutrina, fiel à Santa Igreja ali, que demonstre essa radicalidade, e hoje o senhor, né, por graça de Deus, é conhecido em muitos lugares no Brasil. Eu queria saber como é que foi, assim, quando é que o senhor percebeu, nossa, tô chegando em outros lugares agora, como é que foi que estourou, assim, fala, Padre Gabriel chegou, passou a fronteira do meu estado? Na verdade, tudo aconteceu de forma muito inesperada, porque assim, eu não tinha canal no YouTube. Uhum. Era uma amiga lá de Cruz das Almas que pegava os vídeos que eu colocava no Facebook, né? Eu fazia algumas transmissões no Facebook, ela baixava aquele vídeo e postava no YouTube dela. E aí a coisa começou a ganhar corpo. E ela dizia, olha, tem gente lá assistindo o seu vídeo, tem gente comentando, tem gente querendo mais, né? Mas até então eu ficava na minha, porque eu nunca quis essa coisa de publicidade, não é? Não. Eu sempre quis publicar a fé católica. Isso aí eu sempre, desde os tempos do Orkut, eu já tinha essa preocupação, né? Interessante o senhor falando, estava comentando que nem era live na época, né? Não, né? Essa palavra nem existia. Live era transmissão ao vivo, chamava assim, né? Direto ao ponto. Transmissão ao vivo. E ali eu fazia no intuito de tornar a fé católica mais conhecida, tornar a igreja mais amada, tornar Jesus mais amado, adorado. Mas é aquela coisa, né? Vincularam a minha imagem a esse tipo de catequese, de formação. Olha, tem um seminarista aí que fala a doutrina católica sem medo. E, de fato, naquela época, eu abri a boca, não tinha medo do que... Né? Não tinha preocupação nenhuma. Hoje eu sou mais, como é que eu digo, ponderado, né? Certo. Hoje eu penso 2 vezes antes de falar algo, até para não polemizar, né? A evangelização não pode ir sempre pelo caminho da polêmica, não. Mas no tempo de seminarista, eu batia de frente mesmo, né? E as pessoas começaram a vincular a minha imagem com esse tipo de publicação. Aí a coisa foi tomando corpo. Um grupo me chamava para fazer uma pregação, outro me chamava para pregar um retiro, e aí a coisa foi, né, crescendo. Mas, para mim, o essencial mesmo é apresentar a fé católica. Se um vai assistir ou 1 milhão... O importante é a mensagem chegar. Eu acho interessante até o ministério do senhor, como o senhor prega e tudo, porque o senhor salienta muito a história do Brasil, dos santos, das aparições de Nossa Senhora no Brasil, porque eu vejo que tem um olhar muito voltado para fora, né? Sempre o nosso olho brilha quando fala de um santo da Europa, sim, quando fala, e a gente fala, eu quero visitar. Daí pergunta sobre o Padre Cícero, já visitou a terra dele? Da pessoa não, né? E tá perto ali. Frei Damião. Então, daí eu vejo que o senhor... salienta muito tudo isso e é muito importante para nós. Porque meu irmão tava falando, será que hoje o odor de santidade é mais difícil? Será que tá mais difícil das pessoas se moldarem no dia de hoje? Ou é o nosso olhar que fica muito olhando pro distante? Aquele santo que eu não tenho a possibilidade mais de conhecer, São Francisco, não é contemporâneo a mim, não tem uma história com a minha família, das gerações e tal, e um santo que tá aqui tão próximo que as pessoas tinha a devoção, parece que não foi transmitido. Nosso olhar fica só para essas figuras distantes. Na verdade, isso em mim, né?
começou com uma discussão no seminário. Se você pensa que seminário é um lugar onde o seminarista só fica rezando, né, lavando prato, estudando, não, tem hora que o circo pega fogo. Porque um coloca o seu argumento, o outro vai contra-argumentar, aí daqui a pouco chega outro, dá uma opinião, e ali vira uma discussão teológica, né? Vira um novo concílio, né? O que é bom, né? Com certeza. É bom. E aí, quando foi um dia, eu estava falando de uma determinada aparição de Nossa Senhora aqui do Brasil, e aí um outro seminarista estava na conversa e disse: não acredito, eu só acredito em Fátima, Lourdes e Guadalupe. Aí eu disse assim: então quer dizer que Nossa Senhora só é mãe desse povo, não é mãe do brasileiro? Ela só pode aparecer lá, né? Nossa Senhora é mãe dos mexicanos, é mãe dos europeus, mas não é mãe do latino-americano, da América do Sul, não é. Aí, a partir dessa discussão, eu comecei a focar nos santos brasileiros, nos milagres daqui do Brasil, e que são muitos. É mesmo? Por exemplo, nós temos lá na Bahia, só para ilustrar, o Santuário de Nossa Senhora das Candeias, que fica a 40 minutos de Salvador, podemos dizer assim. Acho que menos. E lá nós temos uma fonte que é considerada uma fonte de água milagrosa, que existe há mais de 300 anos, essa fonte, né? E milhares de relatos de milagres que aconteceram ali e continuam acontecendo até hoje. Inclusive de pessoas que nasceram cegas e passaram a enxergar com o uso daquela água. Coisas tão evidentes assim? Sim. E nós temos a fonte milagrosa de Lourdes, né? Sim. Que foi ali de 1858. Deve ter o quê? 170 anos, mais ou menos, ou seja, Candeias, muito mais antiga, mas a fama é Lourdes. E menos conhecida até pelos brasileiros. Né? Sim. Então, as pessoas dizem assim: Candeias é a Lourdes do Brasil. Eu digo: não, é Lourdes que é a Candeia da França. Né? Olha só, patriotismo. Não vamos misturar as coisas. É claro, é a mesma Nossa Senhora que está lá, que está aqui, mas aquela velha história, né? O que vem do outro é sempre melhor do que o meu. A grama do vizinho é sempre mais verde. Exatamente, né? Não é da Europa, então lá é a coisa mais isso verídica. Não é só na realidade espiritual, né? Em tudo a gente vê esse tipo de comparação. Por exemplo, um perfume fabricado no Brasil e um perfume fabricado em Paris. O que é que você quer? É claro que eu quero o francês. Sim. Não é nem tanto pelo cheiro do perfume, mas é pelo lugar onde ele foi fabricado. Tem um status agregado a ele, né? Eu vejo também tem um fator histórico do tempo do país, né? Lógico também. A Europa é muito mais antiga, vai carregar mais histórias. Claro. Mas o Brasil tem muita história, né? Ariano Suassuna vai dizer que o Brasil, no início, ele quis ser uma cópia de Portugal. Depois, ele quis ser uma cópia da França. Hoje, ele quer ser uma cópia dos Estados Unidos. Mas quando é que o Brasil vai ser Brasil de verdade? Né? Então, nós temos que valorizar também o que é nosso. O mesmo Deus que se revelou lá, também se revela aqui. Né? Por exemplo, quem olha a história de um padre Cícero, o homem é tão místico, tão santo, como um Dom Bosco. Né? Quem olha a história do padre Donizete, ali no interior de São Paulo, o padre Donizete era tão místico como o padre Pio. Olha só, meu. Né? E ninguém fica sabendo disso, né? As pessoas não ouvem falar, né? Mas existem esses casos aqui. Nós temos relatos de santas da Itália, da Alemanha, que ficaram 10, 12, 15 anos vivendo só da Eucaristia. Mas nós temos Lula, ali em Minas Gerais, que viveu 50 anos só com uma Eucaristia diária. Só? 50 anos. Isso para nós é tua história nova, né? Então, assim, são casos extraordinários, confirmados pela igreja, por médicos, mas que não são divulgados. A gente tem um caso que toca na realidade, tá perto da gente aqui, que é Frei Galvão. Sim. Só que assim, a gente passava lá, mas dava um descrédito total, assim. Tá aqui perto. Tem um museu ali, né, dele e tal. Tem um museu, tem tudo ali, tem a caminha lá, né, foi lá bem uma vez. E o padre Paulo falando, tem relatos dele passando na Dutra, na rodovia Presidente Dutra, luminoso como um farol, andando assim, no meio da escuridão, e ele iluminava o caminho todo. Tem vários relatos disso. O dom da bilocação, que são coisas extraordinárias. E a nossa mãe experimentou uma graça e a gente começou a botar um crédito maior depois disso. Minha mãe não reclama de dor nenhuma.
E um dia caiu no chão de dor lá por conta de uma pedra no rim. Aí, acho que foi você, não foi? Foi, ela pegou as pílulas de Frei Galvão. Ela tomou as pílulas, na última que ela tomou, expeliu a pedra sem sentir absolutamente nada. Sim. A gente falou, olha só, né? Às vezes é a fé que tá faltando no nosso coração, sim, né? Aqui em São Paulo nós temos Frei Galvão, nós temos a Madre Paulina, que é uma, sim, santa. Nós temos 2 santos aqui, não é, na verdade? 2 santos aqui no centro de São Paulo. Frei Galvão e Madre Paulina, todos 2 canonizados. Mas não se fala muito. Não. Eu fui... Já a Irmã fui Dulce, né? Hã? A Irmã Dulce. Santa Dulce lá na Bahia. Na Bahia. Né? Nós temos... Eu visitei esses 2 túmulos. E nas vezes que eu estive lá, a igreja estava vazia. Né? A igreja estava vazia. Então, está faltando uma valorização maior. Né? Para Frei Galvão, eu estive lá em Guaratinguetá, lá tem uma mesa, quase a metade dessa daqui, onde ele subiu para fazer uma pregação. E quando ele desceu da mesa, a marca dos pés ficaram em cima da mesa. Né? E ela foi guardada como relíquia. Nós temos também o dom da clarividência, do homem que estava levando galinhas para Frei Galvão, e uma galinha se soltou, né, escapuliu, foi parar no mato, ele correu atrás. Quando pegou, ele vem cá, seu frango do diabo. E aí botou novamente no meio dos outros e levou para Frei Galvão. Quando chegou lá, Frei Galvão olhou assim, pegou aquele mesmo frango e disse, esse aqui você leva de volta porque esse já foi dado ao demônio. Olha só. Meu Deus do céu. Né? Então, as pessoas não conhecem esses relatos, mas nós temos grandes santos aqui no Brasil. Ô, padre, deixa eu aproveitar, já que você falou disso aí. E essa questão, né? Vamos pra lá, ali que o cara falou, às vezes, sem consciência. Seu frango do diabo. De fato, existe uma consagração e um objeto, alguma coisa, pode ser destinado assim? Jesus fala que nós seremos julgados por cada palavra que sai de nossa boca. Certo. Né? Talvez seja por isso que o silêncio de Nossa Senhora e o silêncio de São José na Bíblia é tão sagrado. Uau. Maria fala pouquíssimo e São José não fala nada. Né? E muitos santos místicos vão dizer que Deus só se encontra no silêncio. O tagarela dificilmente terá uma experiência mística com Deus. E aí, quando a gente olha para tantas realidades de pessoas que falaram coisas sem pensar, numa brincadeira, e aquilo acabou se transformando numa realidade. Eu conheço pessoas que viveram isso na pele, de falar algo, muitas vezes de forma impensada, ou de forma de brincar assim, e aquilo se tornou realidade. Eu já vivi coisa do tipo, não vou entrar aqui em detalhes, mas já vivi coisa do tipo. Então eu sempre tenho esse cuidado, né? Cuidado com as palavras, cuidado com o que se fala. No Ceará nós tivemos um acontecimento que foi registrado pelo padre Azarias Sobreira no seu livro. E ele conta que uma criança, uma menina, a mãe e o pai estavam se programando para batizá-la. A mãe escolheu a madrinha, o pai escolheu o padrinho. Só que o padrinho não tinha uma vida reta. Não era um homem de vida católica. E aí a mãe disse assim, vamos escolher outro padrinho. Esse homem não dá para batizar nossa filha. E o pai, não sei se por brincadeira ou não, respondeu assim, não, deixa ele mesmo. Dá uma parte para Deus e a outra para o demônio. Meu Deus do céu. E com 5 anos de idade, essa criança começa a manifestar sinais de possessão. Olha que loucura. Né? E a família toda entrou numa crise e a criança só foi libertada depois de uma oração feita pelo padre Cícero à distância. Né? E aí ela conseguiu ser libertada. Mas uma palavra dita pelo pai, né, recaiu sobre a filha como uma maldição. Então, às vezes eu digo para as pessoas, principalmente você que é pai e mãe, tem filho, nada de falar palavras malditas para o seu filho. Você não vai dar em nada. Você é isso e aquilo. Você é um burro. Ou então vá para o inferno. São coisas que a gente fala muitas vezes na hora da raiva. Sim. E não sabe a carga que está, né, despejando sobre o outro através da língua. Santa Faustina, toda vez que ela comungava, ela dizia, Senhor, purifica a minha língua. Toda vez que ela recebia a comunhão, ela pedia essa graça. Senhor, purifica a minha língua. Nós deveríamos também ter esse cuidado, não é?
É uma coisa que às vezes perguntam pra nós, né? A gente tá na evangelização, chega esse tipo de pergunta. Fala assim, Everton, parece que às vezes o erro que a gente faz pesa mais que o bem que nós fizemos. Né? Então, por exemplo... É até mais evidente, né? Porque parece, uma vez que você fala sem querer, vá pro inferno, ou que o exemplo que o senhor deu, né? Dá pro demônio e dá pra Deus. Parece que o demônio tomou mais posse do que Deus, sabe? Tipo assim, ficou mais evidente aquilo que o demônio recebeu com mais... Por exemplo, quando alguém tá, sei lá, um caso de possessão, não é um exorcismo que você faz, tem toda uma série de coisas que vai acontecendo e parece que a possessão entrou com menos esforço do que pra sair, sabe? Sim. Dá mais luta, né? Dá mais luta pra sair do que pra entrar. Mas a questão é muito, muito simples e ao mesmo tempo delicada. Deus, ele só age em nossa vida com a nossa permissão, né? A gente vai olhar no livro do Apocalipse e Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, primeiro temos que dar permissão a Deus para ele agir na nossa vida. Nós temos que pedir, temos que implorar. Vem Espírito Santo, age em minha vida, Senhor. Mas o demônio, ele não espera permissão, ele espera uma brecha. Ele não tem essa educação, não, né? Não tem. Ele não tem nenhuma virtude, quanto mais a educação. Né? Então, assim, uma brecha para ele é o suficiente. Um rito, uma palavra, um pecado, qualquer coisa, ele já encontra aquilo como brecha para começar a agir. Né? Por isso Jesus fala, orai e vigiai, para não cair em tentação. Faz sentido. Para que Deus age em nossa vida, tem que existir um esforço também da nossa parte, né? Mas para o demônio, uma brecha é o suficiente. Acho que entra de novo naquilo também que as pessoas tendem a colocar o olhar naquilo que é mais negativo. Porque até mesmo alguém que pede a benção pro Senhor, o Senhor fala, Deus abençoe. O peso que tem isso também é a pessoa reconhecer que ela está sendo abençoada de fato, que não são só palavras. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente fica mais voltado para aquilo. Aconteceu esse mal comigo por conta dessa palavra. Agora um bem a gente parece que não atribui porque eu fui abençoado. Não bota o mesmo peso, né? Vira um negócio corriqueiro. E com relação a julgo hereditário, o senhor acredita que isso existe? Acredito. Acredito porque já lidei com esses casos. Né? Eu posso citar aqui, acredito que citar o nome da pessoa, não vou citar o nome. Um político, um presidente do Brasil, lá dos anos 50, que se suicidou. Vocês devem saber quem é. Depois de alguns anos, o filho dele fez a mesma coisa. E agora, nos nossos tempos, o neto dele fez a mesma coisa. Ou seja, um ato tão trágico que foi passado de pai para filho, para neto. Né? Eu conheço casos também, não precisa citar nomes, de famílias que lá no passado viveram a experiência de adultério. E hoje todos os membros daquela família vivem a mesma experiência, tanto as mulheres como os homens. Se casam e tem uma pessoa fora do casamento, né? Então, uma relação extramatrimonial. Então, isso não pode ser normal. De fato, é uma herança que precisa ser cortada com muito jejum e oração. Nesse sentido, parece que a coisa cabe. Porque assim, a gente já ouviu as opiniões diferentes e as duas pareciam ser muito coerentes. Tanto, como o senhor está colocando, né? Que não pode ser acaso. Será o pai é assim, o filho é assim, e aí vem a outra terceira geração também assim. Não é possível que... mas também tem aquela questão que a bênção, sei lá, o cara foi batizado... E esse tipo de coisa ainda permanece sobre ele, né? O contra-argumento que a gente tinha escutado, não foi? Falou, recebeu o sacramento, né? Foi, E ele ainda permanecer com um jugo. É muito simples. Eu não acredito que a pessoa vai nascer amaldiçoada. Não, isso não. A pessoa nasce como qualquer outra pessoa nasce, recebe o sacramento do batismo, mas voltando àquilo que eu falava anteriormente, abriu a brecha para o demônio, através de um pecado. Por exemplo, digamos que, Deus me livre, né? Eu sou casado e cometi o ato do adultério. Meu filho não tem a mesma... não deve ter a mesma sorte. Mas digamos que na sua experiência de matrimônio, ele começou também a se relacionar... Pronto, a maldição vai se perpetuando, né? Ou seja, é fechar as portas mesmo para o inimigo.
Porque se deixar, ele vai perturbar todas as gerações até o fim dos tempos. Até a percepção da família, eu acho, né? Das gerações, vai percebendo ali aquilo como algo normal. Sim. Até... Isso acontece com todo mundo, então comigo também não vai ser nenhum problema, né? Então acho que acaba adotando também nessa questão. Não só a questão espiritual, mas também o convívio dele tá vendo aquilo ali. Né? É o comportamental de todo mundo ali dentro daquela família. Por exemplo, uma pessoa essa semana me procurou para a confissão e no diálogo relatou o desejo de se matar. Olha. E aí eu perguntei, alguém na sua família já fez isso? E a pessoa disse, meu tio. E aí eu percebi, ou seja, uma coisa que vai passando de um para outro, ou seja, é preciso matar essa herança negativa, é preciso bloquear isso através de muita penitência, de muito jejum, porque o que o demônio quer é matar, roubar, destruir. Sim. Então, se ele já fez com que uma pessoa tirasse a própria vida, e ele encontra uma outra pessoa vivendo na depressão, vivendo uma situação dolorosa, o que é que ele vai sugerir? A mesma coisa. E é bom a gente também salientar aqui que, de outro modo, Jesus promete isso, né? Crês que será salvo tu e tua família. Então, alguém que se levanta determinado a viver uma vida condizente com o evangelho ali, também tem poder para com autoridade dispersar esse tipo de coisa da sua casa, da sua família, né? Enfrenta uma grande batalha, mas consegue. É porque a gente escuta muito falando, não é justo, né? Como é que Deus permite isso? Mas quando eu pego aí no âmbito biológico, né? Você também herda doenças que são ali passadas. Mas a gente tem essa revolta, não é justo. Mas acontece também, né? Se no âmbito espiritual tem, no físico, então é que não vai deixar de ter. O caminho que Jesus deixou é igual para todos, não é? O caminho da santidade é igual para todos. Então, o importante é trilhar esse caminho, trilhar essa estrada. Se eu quero, com a minha liberdade, trilhar outro caminho além do de Cristo, eu estou, né, suscetível a qualquer tipo de artimanha do inimigo. Uhum. Ô padre, e como é que foi que o senhor percebeu a sua vocação sacerdotal? Eu vi ali sua mãe falando que foi muito cedo. Tô perguntando porque eu tenho um filho e ele manifesta esse desejo. Eu quero saber se é só brincadeira dele ou... Veja bem, por ter nascido em família católica, eu sempre tive amor pelas coisas de Deus. Quando tinha via sacra na comunidade, eu ia levando a cruz na frente. E ninguém tomava essa cruz da minha mão. Eu levava todas as estações, eu estava lá com a cruz na mão. Procissão, eu tinha que estar lá na procissão, carregando o andor, fazendo alguma coisa. O terço, reunião para rezar terço, estava lá com o meu tercinho na mão. Quando pegava um papel em branco, meu pai às vezes até reclamava, minha avó olhava assim, minha mãe, esse menino só sabe desenhar santo. Eu pegava um papel, era para desenhar Cristo na cruz, para desenhar Nossa Senhora, para desenhar uma igreja. Só queria saber dessas coisas, não é? Mas não falava em ser padre. Não? Não falava em ser padre, não. Por quê? Porque eu via a realidade do sacerdócio com uma distância quilométrica do mundo comum, digamos assim. Eu olhava para um padre, na minha cabeça de menino da roça mesmo, né? Sim. Para mim, o padre era um ser iluminado que já vinha pronto, né? Não tinha vida social. Era completamente à parte, né? A comida dele era diferente, a cama que ele dormia era diferente, o banho dele era diferente, as roupas eram diferentes. Para mim era tudo isso. E eu que vivia na minha vida comum, ali na roça, com meus amigos, com minha família, a realidade do sacerdócio não cabia em mim. Mas com o passar dos anos, fui vivendo experiências com Deus, experiências, né, pessoais e muito bonitas, que foi abrindo meu coração para essa graça. E até o dia que eu tomei coragem e disse, eu vou fazer o teste. Se for de Deus, eu fico, se não, eu volto para casa. E aí fui pro seminário e lá fiquei. E é interessante que eu estava falando a respeito da questão dos horários de missa, né? Nas grandes cidades e tal, que adaptaram para ter meio-dia para a pessoa ter mais acesso. Eu vi uma vez o senhor contando que lá não tinha missa, né? Não. Era só a celebração. Lá na sua infância não tinha? Sim. Não tinha. Infância e adolescência. É mesmo, padre? Tinha uma ausência do padre, mas mesmo assim a vocação tava ali, né? Olha, para que vocês tenham ideia, eu entrei no seminário sem saber o que era um tríduo pascal. Eu entrei no seminário sem saber a importância de uma ordenação. Eu nunca tinha visto uma ordenação.
Eu fui ver uma ordenação sacerdotal dentro do seminário. Não sabia o que era. Olha só, meu. Eu nunca tinha ouvido falar em liturgia das horas. Tanto é verdade que quando eu entrei no seminário, a primeira vez que eu participei de uma missa, foi uma missa à noite, e todo o seminarista lá com a liturgia das horas na mão, né? Rezando as vésperas, cantando Magnífica. Eu voltei para casa todo animado. Eu cheguei e disse para minha família, olha, a missa lá é diferente da nossa aqui fora. A missa do seminário é outra coisa. Na verdade, é a mesma missa, só que com o acréscimo da liturgia das horas. Então, eu não conhecia nada disso. Por quê? Porque na minha comunidade, a única coisa que existia era a adoração e a celebração da palavra aos domingos. Ou seja, não tinha elementos externos para, de alguma forma, induzir o Senhor a... Não, absolutamente não. Agora sim, de vez em quando o padre ia para celebrar uma missa de finados, para celebrar a missa de Natal, para celebrar a missa do padroeiro, a missa de São Roque, né? Então, assim, esporadicamente um padre chegava lá para celebrar. Mas, fora isso, nós não tínhamos esse contato tão próximo com a sacristia, né? O mundo da sacristia. Eu vim vestir uma túnica já dentro do seminário. Nunca fui coroinha, nunca fui nada disso, nada disso. Bom, eu acho que é importante também a gente colocar a importância do leigo evangelizando o outro. Né, os pais, a família evangelizando, porque, de certo modo, o senhor foi evangelizado pela família, e eu acredito também por muitas doninhas ali que estavam em volta, que participavam da celebração. Tem alguém que, pro senhor, é uma referência daquele tempo? Muitas pessoas. Minha avó, durante o tempo em que ela teve saúde, ela foi ministra da Eucaristia, ela foi ministra da Palavra, ela foi catequista de batismo, primeira comunhão e crisma. Ela preparava os matrimônios, ela era o braço direito do padre na comunidade. Interessante. Tudo que tinha de religioso na comunidade era a minha avó que liderava, né? Mas também as irmãs dela, que rezavam as novenas, as ladainhas, e eu estava ali sempre acompanhando, né? Então essas figuras todas, eu ficava, né? Ou seja, o grupo de jovens, que eu vivi o grupo de jovens dos 9 aos 15 anos. Eu participei de grupo de jovens. E a gente fazia tudo aquilo sem ter uma, digamos assim, uma orientação. A gente fazia tudo da nossa cabeça. A gente se reunia aos domingos para cantar, ler o evangelho, refletir, depois fazia uma gincana, fazia uma brincadeira, e aquilo para nós era uma coisa fantástica. Né? A reunião do grupo, os encontros de jovens. Não tinha missa nos encontros de jovens. A gente se virava. Um fazia uma coreografia, outro fazia um teatro, outro fazia um momento de louvor, outro contava uma história, e ali a gente passava o dia inteiro na igreja. Né? Então tudo isso foi me influenciando, de certa forma. Por isso que hoje, quando eu chego em qualquer lugar, e as pessoas dizem, aqui nós não temos vida comunitária porque não tem padre. Eu acho isso um absurdo. Eu sei que a presença do padre, de certa forma, é indispensável. Tem uma liderança, né? Porque através do padre vem a Eucaristia, vem a confissão. Mas assim, e eu que vivi esse tempo todo no meio de leigos? Pois é. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Por exemplo, quando eu fui padre em Acupe, distrito de Santo Amaro da Purificação, alguns leigos diziam isso, né, nas comunidades. Não, padre, aqui a coisa não anda não, porque de vez em quando vinha um padre. Eu digo, isso não é desculpa. Porque eu vivi a vida inteira, né, sem ter essa assistência direta de um sacerdote, e a minha comunidade andava com os leigos, com as crianças, com a catequese, com os jovens, com os adultos, os idosos. A gente fazia procissão, fazia via sacra, fazia romaria, fazia círculo bíblico. Eu cansei de pegar caminhão, subir em cima de caminhão, aquele grupo de 30 jovens em cima de um caminhão, para andar quilômetros, depois descer uma ladeira no escuro, pulando cercas, para fazer círculo bíblico numa casa que nem energia tinha. Sim. Lá no meio do mato. Então, nenhum padre mandou a gente fazer, mas a gente ia. Demais. Éramos, né, levados, com certeza o Espírito Santo nos levava a isso. Então, eu não admito um leigo dizer que não cresce na fé porque não tem um sacerdote ali para acompanhar. Para mim, isso é uma desculpa esfarrapada. Demais. Porque quem quer, corre atrás. Eu vejo até porque, assim, se a comunidade ela tá preparada para aquilo, quando ela
tá sendo preparado para quando vier um padre. Uhum. O que vai ser a recepção e como a comunidade já vai estar formada. Agora imagina um lugar que tá abandonado e um padre chega, que não vai ter atenção de ninguém. Pois é. Nós temos um exemplo muito, muito maior do que o da minha própria comunidade, que é o exemplo de Lu Monferrato, na Itália, um povoado italiano, que estava há 10 anos sem sacerdote. E aí um grupo de mulheres começou a se reunir toda semana na capelinha para rezar pelas vocações. E deste lugar saíram mais de 300 vocações de sacerdotes, monges, frades e freiras. Inclusive existe uma foto, você pode botar aí na internet, Vocações de Lu Monferrato, na Itália. Tem uma foto com todos os filhos daquela comunidade, com batina, com hábitos, né? De um grupo de mães que começou a rezar ali. Então, o que é que impede uma comunidade que, mesmo não tendo uma assistência eclesiástica, o que é que impede aquele grupo de se reunir uma vez por semana para rezar um texto? Pois é. Não impede, nada impede. De rezar uma ladainha, de fazer uma novena na casa de uma pessoa. Só não faz se não quiser. Porque comunidade pressupõe-se que tem o padre mais o grupo, né? Uhum. Não existe comunidade só com padre, não existe também uma comunidade que não tenha gente. Né? Tem que ter a junção das duas coisas. Mas eu acho que o Papa Emérito Bento XVI ele falava muito dessa descentralização do clero. Né? Ele falava que existia um clericalismo muito forte, que eu acho que também, de alguma forma, chega a algumas regiões que nada pode acontecer se não tiver um padre lá. Mas a comunidade é a reunião dos filhos de Deus, né? Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E o próprio catecismo fala que a graça de Deus também atua nos lugares onde não existem sacerdotes. Sim. Né? Porque assim, Deus age pelos sacramentos, mas Deus é maior que os seus sacramentos. Nós não podemos perder isso de vista. Deus é maior que os seus sacramentos. Os sacramentos são as vias ordinárias da salvação, mas existem também as vias extraordinárias. Por exemplo, num lugar onde o sacerdote não chega com frequência e ali tem uma senhora que reza o texto na casa das pessoas, como eu vou dizer que a graça de Deus não está atuando no meio daquele povo? Se fosse assim, eu hoje não seria sacerdote. Eu acho que é pegar também a referência bíblica, né? Porque Paulo não estava morando na comunidade, mas tinha um povo, tinha a comunidade ali que se reunia e ele ia orientando conforme a sua possibilidade, né? Para aquilo que acontecesse. Então, acho que vejo também essa necessidade, né? Das pessoas voltarem. Isso que eu acho que era mais frequente também antigamente. O povo no interior ter essa questão de se reunir. Porque a fé estava na vida, né? De fazer a novena. Não era um evento que frequentava lá domingo e tal. A fé estava na vida nas casas e tal. Acho que hoje se perdeu um pouco. Nós corremos um risco muito grande de transformar a fé num teatro. Né? Por exemplo, quando é que eu vou me dispor a ir a um evento da igreja? Se vier um pregador famoso, pois é. Se vier um padre famoso, se tiver algo de novo para me atrair, se tiver alguma coisa extraordinária, um suposto milagre, mas isso não é vida de fé. Uma pessoa que é movida a isso não está sendo levada pela fé, está sendo levada por outras intenções. A motivação é secundária, né? Sim, sim. Quando existe fé, a pessoa está na igreja com ou sem qualquer outra coisa, né? Mas a fé está levando. Por exemplo, na minha época, hoje nós temos sacrário, com a presença de Jesus sacramentado. Mas na minha infância não existia isso. Eu não conhecia nenhuma capela da zona rural com sacrário. Nós tínhamos lá a igrejinha com a cruz na parede. E era naquela igrejinha que só tinha uma cruz que a gente se reunia para rezar. Mês de maio, um mês todo, do dia 1º até o dia 31, a comunidade se reunia para rezar o mês de Maria, de domingo a domingo. Né? Quem mandava a gente fazer aquilo? Alguma pastoral? Né? Não existia. A gente nem sabia, falava em pastoral, a gente não sabia nem o que era. Né? Campanha da fraternidade, chegava os livrinhos lá pra gente rezar a campanha da fraternidade, não sabia nem o que era, a gente só tava rezando. Chegou, né? Chegou, vamos rezar, chegou o livrinho, vamos rezar. Mas assim, né, sem ter aquela compreensão, aquela coisa toda. Então, eu sou muito grato a Deus por toda essa experiência que eu vivi nesse mundo de leigos. Tá explicada a formação do padre, né? Porque assim, a gente percebe um amor, um zelo pela fé genuína da igreja. Quando a gente escuta agora o senhor falando, né, dessa história,
O senhor foi formado pelas maiores teólogas. Chega uma senhorinha dessa e fala assim, quem é Santo Tomás de Aquino? Ela fala, vai perguntar, é de comer, meu filho? Não faço ideia. Agora, se for pra mandar o céu descer e o inferno recuar, ela sabe onde que é o botão. Eu também vi a devoção dele, né? Você prefere a terra santa ou Juazeiro? Tem um amor pela nossa terra, né? De algo espiritual que aconteceu ali, então isso é muito bonito. Sim. E a gente vê como foi importante para a formação do padre que hoje a gente vê na internet e tal, que a gente percebe a distância. E olha que interessante que eu tava pensando. Ele falou assim, não tinha nem sacrário. A gente quase não tinha a presença do padre. Fui ver uma missa com o padre, celebrada já jovem. E quem tem muito parece que desconfigurou. Tem muita coisa a acesso e não dá valor. Parece que quem não tinha, passou um perrengue para aprender, hoje tem uma fé mais consolidada, né? Mais fechada às variantes de heresia que aparecem, o sufismo. Até a questão, achei interessante o padre falar assim, lá no seminário a missa era diferente, chegou contando pro povo. Hoje a pessoa tem acesso a todo lugar para participar da missa e ainda tem essa conversa. Agora a motivação é outra, a missa é diferente. Mas já colocam também uma divisão, não como uma inocência ali, de alguém que não participava, mas coloca como uma questão de rivalidade dentro da igreja, né? Sim. Eu me recordo também, né, dessa fase que eu vivi ali no meio do povo, a pureza de fé que existia no coração das pessoas e a falta de formação, porém não a falta de crença, de fé. Uhum. Eu me recordo que lá na minha comunidade até hoje não existe outra religião, todos são católicos. Olha só. E eu me recordo, eu criança ainda, saiu um boato de que um determinado protestante queria comprar um terreno lá na comunidade para construir uma igreja. A gente nem sabia se isso era verdade ou não, se era boato ou não, se era fake news ou não. Mas antes que isso acontecesse, eu me recordo de minha avó ir até o dono do terreno e pedir para não vender. Olha só. Eu me recordo de jovens do grupo ali dizendo, olha, se levantarem uma parede aqui, a gente de noite vai lá e derruba. Não vamos deixar construir outra religião aqui no nosso meio. Mas qual era a formação? Hoje eu sei a palavra apologética. Eu não conhecia essa palavra. Eu lembro que no seminário, no meu primeiro ano de seminário, eu falando da defesa da fé, aquela coisa, meu formador disse assim, esse aí vai ser um padre apologético. Eu disse, mas que diabo é isso? Aí ele foi me explicar, apologético é aquele que defende a fé. Nós já éramos, a comunidade já era uma comunidade apologética, sem nem conhecer a palavra. A gente já tinha essa firmeza. Aqui não entra outra doutrina, nem espírita, nem protestantismo, nada. Aqui todo mundo é católico e acabou a conversa. Quem semeou essa verdade no coração da gente só pode ter sido o Espírito Santo, o próprio Deus. Da graça, não tem como. Né? Porque você vê a formação, e ela é genuína. E você vê, a maioria dos abusos ou dos absurdos que acontecem é sempre quando alguém que é muito inteligente. As maiores heresias que a igreja teve que combater até hoje, não foi do tiozinho lá da roça. Não. É mais fácil você ver um intelectual falando que perdeu a fé do que a senhorinha, né? Eu me deparei semana passada com um senhor dizendo isso para mim. Ele é de uma outra diocese. E ele foi se confessar lá na paróquia, ele dizia, padre, eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande. Ele disse, por quê? Porque lá agora, toda missa que a gente vai, o padre tem que começar, o Senhor esteja com todos e todas. Vixe Maria. Mas ele não tem nenhuma formação a respeito disso. Mas ele já percebeu tá distante que aquilo ali não é comum. Isso é muito interessante. Se o missal diz, o Senhor esteja convosco, por que o sacerdote está dizendo, o Senhor esteja com todos e todas? Então, aquele Senhor que não tem nenhuma formação teológica, que não tem nenhuma formação litúrgica, mas que mora lá na roça, no sítio, que vive cuidando de vaca, de boi, ele já intuiu que aquilo não é normal. Intuição. Dá para ver que é um homem espiritual, que reza, né? Porque acho que fica sensível também a isso. Ele não entende bem, mas notou que tem alguma coisa de errado ali. Sim. Isso é muito interessante. Pra entrar um todes aí é 2 palitos, viu? Mas esse é o caminho, né? O caminho é esse, né? Vai flexibilizando e tal. Isso. Ô, padre, e na questão assim, o senhor estava falando a respeito de como foi o despertar vocacional do senhor ali na comunidade, mas nesse tempo, qual foi uma das maiores dificuldades que o senhor enfrentou
para chegar ao sacerdócio, e até no sacerdócio, teve alguma coisa, uma perseguição, até mesmo pessoas que não eram católicas, alguma coisa que tentou tirar o Senhor do caminho? Não. Não teve perseguição, assim, direta, digamos assim. Sim. Haviam as críticas, né? Uhum. Crítica de um, de outro, mas comentários bobos, né? Comentários bobos que não devem ser levados a sério. Por exemplo, um que diz assim, Gabriel vai ser padre nada. Gabriel não tem vocação. Gabriel não tem vocação, não sei o quê. Mas comentário de pessoas vazias, que não devem ser levados a sério. Eu fechava meus ouvidos e caminhava. Agora, as maiores dificuldades foram internas. Isso sim. Isso sim. Ah, você sofreu no seminário. Não. Formador nenhum me perseguiu. Pelo contrário, todos me ajudaram. Reitor nenhum me perseguiu. Bispo nenhum me perseguiu. Não vou mentir para criar agora um estereótipo de mártir. Não, não. Agora, as dificuldades internas, essas existiram e não foram poucas. De vez em quando uma crise, de vez em quando uma dúvida, de vez em quando uma fraqueza no sentido de o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Eu me recordo que quando eu fiz 20 anos, eu estava voltando da faculdade e entrando no portão principal do seminário. E me veio uma pergunta, e me veio aquela dúvida, né? Você está aqui com 20 anos de idade, no momento mais assim, importante da sua vida, né? No auge da sua juventude, e você está estragando sua vida aqui dentro desse seminário. Ali já era uma tentação diabólica. Sim. Né? Mas claramente, né? Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Crise de fé. Às vezes um professor colocava uma heresia assim por debaixo do pano para provocar uma reação ali nos alunos. E aquilo me deixava confuso. Não, mas não foi isso que eu aprendi? Não foi isso que minha avó me ensinou? Não foi isso que eu aprendi lendo a Bíblia? Que doutrina nova é essa? Na verdade, era uma provocação filosófica para ver até onde ia a maturidade da minha fé. Sim. Porque uma fé madura, ela sabe passar por cima de todas essas dificuldades. Já a fé frágil, ela se acaba na primeira afronta, né? Então, eu agradeço por todas essas crises que eu tive no seminário. Ali já foi Deus me forjando, né? Me forjando, me lapidando, para tornar a minha fé mais sólida, para que eu não ficasse com a fé frágil, que qualquer coisa, né, se abala. Não, foi muito importante. Por exemplo, as dúvidas que vinham, se é matrimônio ou sacerdócio. Às vezes eu olhava para uma menina bonita, né, e dizia, meu Deus do céu, por que eu não vou casar? Por que eu não vou formar uma família? Aí depois vinha a confirmação, não é isso que Deus quer para mim, Deus me quer padre. Eu me recordo que uma vez eu estava na procissão de Corpus Christi com essa dúvida na cabeça. Fico no seminário ou saio para casar? Eu devia ter 22 anos naquele ano. E eu estava na procissão com um turíbulo, nunca esqueço. Ia na frente com um turíbulo e uma senhorinha do apostolado da oração, ela estava lá na fila, lá na frente. Essas é do poder, viu, mano? Daqui a pouco ela veio na direção contrária. Aí chegou perto de mim e disse, olhe, Deus lhe quer padre. E mulher bonita nenhuma vai lhe tirar desse caminho. Tome. Falou. Já esqueceu da menina bonita na hora. Naquela hora eu esqueci de todas as mulheres que existiam na face da terra. Porque eu não falei nada. Eu estava simplesmente cumprindo uma função ali e ela, de repente, veio até mim com esta palavra, sem me conhecer direito. Até hoje eu não a conheço. Conheço de vista. Sim. Mas ela deu essa palavra. Ali foi uma moção do Espírito Santo, né? Uma palavra de ciência que Deus deu a ela. Talvez ela nem tenha esse dom, mas naquele momento Deus lhe concedeu. Então, assim, o caminho foi
apontado, né? Eu só não seguiria se fosse muito burro. Percebe-se então que o senhor sempre teve uma vida, né? Ele não teve um ponto de conversão, assim, nossa, aconteceu isso, ele mudou de vida. Mas teve alguma guinada, mesmo que seja interior, espiritualmente falando? Teve. Aconteceu essa experiência comigo, isso Claro. aqui foi... Por exemplo, eu sempre fui católico, mas a minha oração era aquela oração pronta. Uhum. O terço, a novena, Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Quando eu fiz o meu primeiro seminário de vida no Espírito, que foi em 2008, ali aconteceu uma revolução. Porque a partir daquele seminário de vida, eu comecei a rezar com intimidade. Uma intimidade que eu não tinha. Virou relacionamento mesmo, né? Isso, de chegar diante do Santíssimo Sacramento e conversar com Jesus. Eu estava naquele mundo das orações prontas, que não é ruim, pelo contrário. Quem sabe fazer essas orações, continue fazendo. Né? Não fique agora se martirizando, porque não tem essa intimidade. Peça ao Espírito Santo para lhe conceder. Mas para mim, foi uma grande diferença na minha vida. Outra coisa também foi o contato que eu passei a ter, não sei se vocês já ouviram falar, daquele fenômeno lá de Anguera, né? A aparição de Nossa Senhora de Anguera, que é lá na Bahia. Eu comecei a frequentar aquele ambiente religioso e o meu amor pela igreja foi aumentando. Aquele amor que já existia, porém não era tão fortalecido, né? E ali, no contato com as mensagens de Nossa Senhora, eu comecei a perceber o quão importante é ser católico. A importância da Eucaristia, a importância da missa dominical, a importância da oração do rosário, a importância do jejum, tudo isso que eu já fazia, mas não com tanto amor e com tanta devoção, né? Então, essas experiências que Deus foi me permitindo fazer me ajudaram bastante. Vai expandindo a consciência a respeito daquilo que é a realidade da igreja, né? Sim. É porque eu vejo assim, a gente fala muito, partilha sobre isso, né? Que uma das maiores graças do nosso processo de conversão foi justamente cair a escama dos olhos e enxergar as coisas como de fato são, né? A verdade que está escondida atrás daquela realidade que a gente até participa, como de forma corriqueira, vai porque tem que ir, tá todo mundo indo. Mas a grande virada da conversão foi isso. Nossa, não é somente vir sentar no banco e participar do rito. Existe uma realidade que nos une ao céu agora. Eu me recordo do Padre Gordon. O Padre Gordon já faleceu. Era um canadense que morou muitos anos no Brasil. E eu sempre ia à missa, né? O sacerdote lá consagrava o pão e o vinho. Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Se alguém me perguntasse, você acredita que Jesus está na hóstia consagrada? Minha resposta era sim. Mas era um acreditar que, sim, não dizia muita coisa. Sim. Né? Eu estava ali na missa, comungava direitinho, acreditava piamente na hóstia consagrada, no cálice com o sangue de Jesus, mas morria naquilo. Assim foi ensinado, assim acredito. Sim, né? Um conhecimento assim, teórico, sem muita emotividade, sem muito apego. Quando eu conheci o Padre Gordon, que ele celebrava lá em Anguera todos os sábados e atendia os peregrinos em confissão, eu comecei a perceber que aquele padre celebrava de uma forma diferente. Mas diferente como? Ele mudava a liturgia? Não. Na consagração, permita-me, na consagração, ele tomava a hóstia nas mãos, pronunciava as palavras da consagração com muita piedade, com muita concentração e ficava 15 minutos assim. Contemplando ali. Um idoso de 85 anos. Assim, 15 minutos. Depois pegava o cálice, a mesma coisa. 15 minutos. E meu joelho doendo. E ele dizia, esse padre, a missa não acaba, é uma coisa que demora e não sei o quê. Quando foi um dia, eu fui servir na missa com ele. Aí eu já estava, né, para entrar no seminário, disse, vou servir na missa com o Padre Gordon para ver aqui como é o sistema, né? Para ir me acostumando com o altar. E na hora que eu levei a galheta, que eu nem sabia que o nome era galheta, levei a água para purificar os vasos sagrados, o Padre Gordon
colocou água na patena, aí ficou. Bota um pouquinho mais. Aí depois pegava uma âmbula, bota água, levava mais uns 15 minutos, purificando os vasos. Eu achava aquilo diferente. Quando foi um dia, ele olhou para mim e disse, olhe, quando você for padre, lembre-se que cada pedacinho da hóstia é Jesus. Não deixe que nenhum se perca. Ali para mim foi a melhor aula, meu Deus do céu, de Eucaristia que eu já tive na minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi no seminário, não estou desprezando, sim. mas não chega aos pés daquela frase que o Padre Gordon me disse no meio da missa. Ele parou, olhou para mim e disse, quando você for padre, não deixe que nenhum... E hoje, graças a Deus e a ele, eu continuo não contemplando, porque não vou querer imitar Padre Gordon, mas no cuidado com as partículas, eu aprendi com ele. Aí você vê a diferença da experiência, né? Aí eu comecei a ver essa hóstia aqui, não é somente o corpo de Cristo. Não. Teoricamente, não. É de fato Jesus na minha vida. Aí a minha adoração começou a fluir melhor. Até na hora de se ajoelhar, né? Já muda tudo. Não tá doendo a minha. Não, agora não dói mais. É pra você ver a força da teoria e da experiência. Nada substitui isso, né? A experiência com Jesus. Falar em experiência, né? Quando a gente assiste o Senhor pela internet, a gente talvez passa pela nossa cabeça que não existe nada de carismático no Senhor, mas a experiência que o Senhor fez aí no seminário de vida, então nos dá a entender que o Senhor também gosta de um charabandai. Olha, fogo. Veja bem, eu tenho em mim, sim, muita coisa da renovação carismática, mas assim, eu levo tudo de uma forma muito serena. Certo. Por exemplo, se eu estou em um ambiente carismático e as pessoas começam a orar em línguas, eu também rezo. Porque eu fiz essa experiência lá em 2008 e conservo. Me fez bem, eu conservo. Se precisa rezar por alguém, impor as mãos, eu faço. Agora, eu não coloquei isso como regra. Certo. Por quê? Porque eu acredito que ser católico é fazer parte de uma igreja, de uma religião muito ampla. E que abrange tudo e todos. Então, eu não posso transformar o meu sacerdócio em uma espiritualidade de movimento. Certo. Tá entendendo? Por exemplo, eu sou padre para os legionários, para os membros do apostolado da oração, eu sou padre para os focolarinos, para a Renovação Carismática Católica, sou padre para o MEG, para o EJC, para o ECC, para as equipes de Nossa Senhora. Eu sou padre para todos. Para a pastoral do dízimo, para a pastoral da juventude, para a pastoral da saúde, para a pastoral da criança. Então eu não posso resumir o meu ministério em um movimento. Não, toda a missa que o Padre Gabriel celebra tem oração em língua. Não tem necessidade. Sim. Porque tem pessoas naquela paróquia, naquele ambiente, que não estão familiarizadas com essa espiritualidade. Então eu não posso forçar a barra. Sim. Agora, se eu estou celebrando no encontro da renovação, eita glória, é outra história, né? Mas eu não posso aqui agora, né, resumir o meu ministério, não. Porque o pai, vocês dois são pais, não é isso? Não. Você não, você. Sim. Quantos filhos? 2. 2. São iguais? Não, não são. Não existem filhos iguais. Se você ficar somente com o jeito de um filho, o outro vai sentir falta da sua presença. Então, na paróquia, na igreja, no geral, todos os católicos precisam da paternidade do sacerdote. Legal. Então, não posso cuidar apenas dos filhos que são carismáticos. Entendi. Eu tenho que cuidar também daqueles que nunca ouviram falar em RCC. Todos eles são católicos, todos eles precisam do sacramento que eu celebro, todos eles precisam da minha paternidade. Então, tenho em mim, sim, e sou muito grato à RCC, mas não gosto de ser reduzido a nenhum tipo de movimento. Entendi. Essa é a maior percepção que o padre tem que ter, né? Porque, de fato, todos vão procurar ele. Eu falo assim com o Carol hoje, quando a gente
a partir do momento que chegou mais um na nossa casa, né? A gente falou assim, aquela conversa de amo meus filhos tudo igual é conversa, não existe isso. A gente não ama igual. A gente não ama um mais que o outro, mas igual a gente não ama. É diferente. Porque cada um tem a sua particularidade, a sua singularidade. E o bom de ser católico é isso, né? Porque católico é o quê? É o todo. E mesmo com todas as diferenças que o pé tem da mão, o ouvido tem do olho, mas é todo mundo... Todos estão dentro do barco. No barco. Não, eu queria aproveitar a oportunidade. Essa pergunta é a pergunta de ouro. Fora do barco, existe salvação? Não existe. Não existe, né, padre? E as pessoas podem se questionar, padre, não fale isso. Gente, isso é um dogma. Se eu negar o dogma, eu deixo de ser católico. E eu não estou doido de ficar fora do barco. Extra ecclesia nulla salus. Como entender isso? Muito simples. A Sagrada Escritura diz que não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus Cristo de Nazaré. Pronto. Padre, mas e as outras religiões que não acreditam no Cristo? Paciência. Paciência. Não há salvação fora de Cristo. Uma coisa são as pessoas que não conhecem a Cristo. Sim. E aí a gente coloca, né? Mas assim, aqueles que conheceram a Cristo e recusaram a salvação, paciência. Quem não crê será condenado. Sim. Essa é uma verdade dura, crua, difícil de aceitar, mas é verdade. Mas libertadora, né? Sim. Então, se Cristo é o único mediador, se Cristo é o único salvador, e ao mesmo tempo ele é cabeça da igreja que é seu corpo, então fora da igreja não há salvação. Porque a igreja é o corpo de Cristo, o único salvador. Sim. Então não se pode separar cabeça e corpo. Quando eu digo que fora da igreja católica não há salvação, eu não estou dizendo que quem for católico vai se salvar e quem está fora da igreja está no inferno. Não é isso. Sim. Porque tem muita gente que é católica e vai ser condenado porque não entrou de fato no corpo místico, né? Ou seja, não buscou a santidade, não buscou a salvação. Importante salientar. Mas o Cristo, né, tem um corpo místico. Esse corpo é a igreja. Então, para ser salvo, é preciso fazer parte ou simplesmente querer fazer parte, né? Daí vem a questão do batismo de desejo, né? Muita gente que queria buscar a verdade, mas não encontrou a verdade na sua totalidade. Mas aquela vontade de conhecer a verdade já foi o caminho para a salvação, não é? E lá essas pessoas serão salvas passando por esse corpo místico que é a igreja. Esse é o poder do sacrifício de Cristo, né? Sim. O ladrão não foi ali nos acréscimos? Na hora reconheceu e falou, não meti de fora não, Jesus. Com certeza, ele buscou. Estreou o paraíso. Ele reconheceu a salvação que vem de Cristo, né? Sim. E falar que existe fora de Jesus é dizer que o sacrifício dele foi à toa, ele podia ter feito outra coisa. Que existe outra possibilidade, né? Morreu à toa, porque tinha outro jeito. Sim. E colocar Jesus no patamar de um simples Messias. Sim. Não, Jesus é um Messias, mas existem outros. Não. Nós não podemos relativizar o Filho de Deus. Não. O Evangelho é claro. Jesus afirma várias vezes, eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, o ramo que não está enxertado em mim secará e será jogado no fogo. Então, assim, é preciso dizer mais alguma coisa? É a profissão de São Pedro, né? Sim. Quando ele A quem iremos, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Exato. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma vez eu escutei um negócio que eu achei muito bom. Toda religião leva pra Deus? Sim, leva pra Deus. Agora o que ele fala quando você chegar lá, eu já não sei. Vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento. Com certeza. Pode escolher o que você quiser aí. Aqui a gente tomou uma licença poética. A gente fala extra barco nulla salus. Fora do barco na salvação. E olha só que interessante. A passagem que nos inspirou, né, que é Marcos 4:35, a travessia, passamos para outra margem. É interessante que fala assim, eu tava relendo mais uma vez e percebi o quê? Que no barco só entra quem é discípulo. Porque tava uma multidão. Aí ele fala, então ele separa a multidão. Os discípulos sobem no barco e eles vão atravessar o mar. E aqueles que não se encontram... Não é só apóstolos, são os discípulos. Os discípulos, de fato, querem estar perto do mestre. E com ele embarcam nas embarcações para atravessar pro outro lado. Então aí tem um monte de significado, né? Agora, aquele que
era multidão que estava perto de Jesus só por conta daquilo que Jesus poderia oferecer, milagre, uma cura, uma coisa, acabam ficando de fora do barco, né? E a intenção é essa. Tantas pessoas vão para outras religiões, não buscando ser discípulo daquele que tudo tem, que tudo pode fazer, mas para encontrar uma solução para um problema, ou trazer a pessoa amada de novo em 3 dias. Se for lá em Camaçari, na Bahia, eu duvido ela chegar em 3 dias. Não chega não aqui. Então, o ponto aí é esse, né? Que a gente tenta pregar aqui com esse apostolado no barco, né? Nossa missão, sobretudo, padre, é colocar todo mundo dentro do barco. Porque a gente sabe que só dentro do barco tem salvação. É como a Arca de Noé é uma figura da igreja, Sim, né? Demais. Fora da arca, afogados pelo dilúvio. Dentro da arca foram salvos. Exatamente. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer mais uma referência aí com a arca. Não, vou falar da arca, mas o Ebert me perguntou ontem, ele assiste sempre aqui o no barco, ele falou assim, os peixes, eles entraram dentro da arca de Noé ou ficaram pra fora? Padre Antônio Vieira vai dizer que no dilúvio universal, os peixes foram os mais agraciados. Né? Olha só, eu falei pra ele assim, ó... Se tinha peixe, era só um aquário pra enfeitar, né? Eles podem não ter entrado na arca, mas ficar bem pertinho ali, porque Noé que tava cuidando de tudo. Ficaram no rastro, né? Que demais, que demais. Ô padre, e hoje a sua missão lá na Bahia, né? Você estava falando conosco que está se formando lá uma comunidade e tal, para virar paróquia, não é isso? Existe esse processo. Mas eu queria saber como é que é o seu discipulado com o seu povo lá, né? Como é que é os meios que você usa ali para manter esse povo na fé, manter a união que é própria de uma comunidade? Veja bem, a comunidade já existia, né? A comunidade São Roque, no bairro da Chapadinha, dentro da cidade de Cruz das Almas. A cidade de Cruz das Almas é uma cidade universitária com 2 paróquias. A paróquia Catedral, Nossa Senhora do Bom Sucesso, e a paróquia de São José, no bairro da Coplã. E agora nós temos a igreja de São Roque, que provavelmente também será uma paróquia. E é nesse lugar que eu estou. Certo. Então a comunidade já existia, eu não precisei construir nada até agora, não precisei edificar nada, mas eu cheguei lá com a missão de manter viva a fé daquele povo, né? Com os sacramentos, com a pregação da palavra de Deus, com as orações, com a pastoral, mas ao mesmo tempo o desejo de atrair mais adeptos para nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Porque a igreja não pode jamais se contentar com o número de fiéis que estão ali dentro. Não pode. Demais, isso é um absurdo e beira o ridículo, né? Sim. O sacerdote, não, a igreja está cheia, ótimo. Não está dizendo nada. A igreja cheia não está dizendo nada, porque o município tem mais de, acho que 70 mil pessoas, e dentro da igreja tem 150, 200 pessoas. Então, o que é uma igreja cheia diante de um município que não está na missa, né? Então, a missão do sacerdote é buscar sempre mais pessoas, não para ele, mas para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai depender muito do suor, né, do sacerdote, visitar as famílias, né, atender bem as confissões, celebrar bem as missas, fazer bem aquilo que é próprio da igreja, né? Volta a apologética, né? Simples que o povo fazia, porque o padre também tem que ter essa mesma... Sim. E tentar manter aquele povo e trazer mais gente de qualquer forma. E o evangelho, ele é uma força propulsora para fora, ele não bota a gente para dentro, né? Ide, vai e anuncie. E hoje a maneira que o senhor tem de chegar a essas pessoas é assim, vai fazer uma visita, na prática, isso que eu tava querendo saber, entendeu? O senhor faz ali. O que chama, eu já percebi isso na paróquia, o que está chamando muita gente para a igreja é o rosário presencial uma vez por mês. Na primeira quinta-feira do mês, o Santíssimo é exposto e ali eu rezo o rosário completo com as pessoas. Rapaz, o rosário. E nas duas experiências que nós fizemos, que eu cheguei em janeiro, né? Uhum. Então nós rezamos em fevereiro e agora em março. E as 2 experiências, tanto a de fevereiro como a de março, foi de uma igreja super lotada e muita gente do lado de fora, né? Sem lugar para sentar. Então, isso aí vem gente de fora também? Muita gente. Legal. Muita gente. E pessoas que chegam também novas, né? Sim. A gente olha assim, essa pessoa não é da igreja, não frequenta aqui, eu não vejo de semana, mas chegou para rezar o rosário. E do rosário acha legal, vai ficando, chama outra pessoa. E isso ajuda bastante. Eu já percebi, claro, já há muito tempo atrás, que Nossa Senhora é a grande evangelizadora.
Nossa Senhora é a grande missionária de Jesus. Onde ela chega, o povão chega atrás, né? Pode fazer qualquer coisa. Colocou Nossa Senhora, pode ter certeza que ela vai arrebanhar muita gente e levar para Cristo. A gente tava falando, né? Geralmente a maioria desse público é mulher. O homem ele tem uma resistência maior. Só que hoje a gente vê o movimento que mais, assim, faz com que os homens permaneçam ali é o texto dos homens, né? Sim. O movimento como posso dizer assim, por excelência, que tá destinado a um público X, masculino ali e tal, é o texto dos homens, na Igreja Católica que eu tô falando, né? Porque a mesma missão que Nossa Senhora teve no início, que foi trazer Jesus para nós, a mesma missão dela na igreja é levar o povo para Jesus. Né? Agora é uma missão inversa, né? Ou seja, ela trouxe Cristo para nós com o seu sim, e agora ela vai levar o povo para Cristo. Então isso não vai acabar nunca. Qualquer sacerdote, qualquer religioso, qualquer missionário que quiser ter uma eficácia na sua missão, coloca a Nossa Senhora aí junto, porque sem ela a coisa fica mais complicada. Pronto. Pois é. É isso. Acho que é isso, né, Altinho? Sim. Vou deixar o padre descansar um pouquinho. O padre vai viajar, tem umas horas de voo aí pra cumprir. Tem horas de voo que já fez até aqui, né? Mas a gente fica muito agradecido, viu? Pela disponibilidade. Pra nós é uma alegria, a confirmação de Deus pra continuar navegando com o barquinho. O senhor tem Mas aceito? como um padre vem, né? Pra nós é uma alegria muito grande. Eu que agradeço mais uma vez de coração o convite que vocês, né, me fizeram. Espero retornar aqui quando Deus permitir. Amém. E contem com as minhas orações, né, todos aqueles que acompanham esse trabalho no Barco Podcast, que seja sempre esse veículo importante de evangelização, de conversão e de crescimento da fé do povo de Deus. Amém. Amém. Eu queria pedir pro senhor, o senhor falou do povo que assiste, porque tem uma pessoa que gosta muito do senhor, sabia que está aqui, ela ficou muito feliz de saber, que é a Márcia. Queria que o senhor mandasse um abraço para ela, de forma especial. Márcia, Deus te abençoe, e vou deixar aqui com os meninos do podcast uma medalha milagrosa para lhe dar. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com isso. Vai chegar especial lá pra ela, essa medalha. Ô, Padre Gabriel, toda vez que nós recebemos alguém aqui, né, a gente pede para que a pessoa que veio aqui sentar à mesa conosco indique uma outra pessoa que, por conta da sua indicação, tem um peso de influência para que ela venha. Né? Então, queria que você pensasse em alguém aí, ó. Acho que essa pessoa seria interessante. Talvez, não precisa nem ser daqui, talvez pegue umas pontes aéreas, tá passando aqui em Guarulhos. Dá um jeito, né? A providência se encarrega disso. A providência se encarrega disso. Enquanto o padre pensa, eu queria agradecer aqui as pessoas que nos ajudam a fazer a coisa acontecer. O primeiro deles é a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa responsável aí por aplicação, não sei como é que fala. Instalação de placas fotovoltaicas. Então, imagine só, você consegue economizar até 90% na sua conta de energia quando você adere a esse tipo de serviço na sua casa. E o Jacob Solar é alguém que trabalha com integridade, né? E observando todos os valores cristãos. Então, imagine, né? É um trabalho de confiança. Se você, de repente, faz parte de uma pastoral, mesmo esteja lá na Bahia, em Camaçari, eu sei que o solar é forte, então ele vai até lá. Pagando bem, meu amigo, vai em qualquer lugar, tá entendendo? Então não tem limites. Então, se existe a possibilidade, você conhece novas comunidades aí que querem trazer economia para dentro do caixa da obra, a sua paróquia, pense nisso, né? Instalação de placas fotovoltaicas, e o primeiro que você deve pensar, obviamente, é Jacob Solar, que nos ajuda a fazer esse barco navegar. Até a primeira opção é fazer o orçamento. Às vezes a pessoa tem uma ideia de valor que é muito distante, ele faz também o orçamento, vai passar quais são os melhores meios de você fazer, o meio de pagamento, tudo. Então fica muito fácil. Então faça isso, né? Toma a iniciativa. Faça isso pela sua paróquia. Faça assim, o padre sempre tem uma obra, uma coisa para fazer ali, talvez seria uma maneira de economizar. Acione o Jacob Solar, né? Peça um orçamento, veja quanto que fica, leva uma realidade, não pense que é algo tão distante. Né? E eu falo isso assim porque assim, a pessoa que acredita demais nesse negócio aqui, nesse barco, faz o barco navegar, de fato, é soprando junto com o espírito aí pro barquinho não parar, tá bom? E eu queria agradecer também aqui, padre, ó, JJ Doceria, que mandou uma lembrancinha pro padre, tá? JJ Doceria tá sempre conosco, nos ajudando a acolher bem os nossos convidados. Pois é, agora Padre Gabriel Vilaverde recebe aí JJ Doceria. Maravilha. E diz a lenda que não engorda, viu? É tranquilo, pode comer de boa, tranquilão. Muito obrigado, que Deus abençoe. Não engorda, mas só se não comer, viu? Olha aí, coisa boa. Feito com carinho, com excelência e qualidade. JJ Doceria, viu? Então procura aí, também tem na descrição aqui a rede social para que você possa
degustar essas maravilhas. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito, viu? É mesmo, padre? Adivinharam. Bom, então. Acertou. Que bom. Ô, padre Gabriel, quem o senhor indicaria então para estar conosco no barco? Entre tantas pessoas extraordinárias, fantásticas, a irmã Zélia. Irmã Olha Zélia. só. Irmã Zélia. Legal. Diga aí pra ela, fala, vem, irmã Zélia, os meninos aqui é de Deus. Né? Vem, irmã Zélia, vem participar do podcast. O seu testemunho, com certeza, vai alcançar muitos mais corações do que já alcança. Nós vamos mandar o corte desse convite aí pra ela. Já tô esperando já, né? Estamos esperando já, é uma alegria demais, vai ser muito Irmã bom. Zélia é maravilhosa. Já pediram pra gente Indicaram acionar já, né? ela, fala com a irmã Zélia e tal. Beleza, agora o padre Gabriel falou, agora a coisa acontece. Ela vai vir. É isso, padre. Se o senhor quiser deixar uma consideração final, né, uma bênção aí pro povo de Guarulhos. Certamente tem alguém aqui que ama muito. Não só o povo de Guarulhos, mas quem acompanha também. Porque O mundo todo, né? Quase não tem gente de Guarulhos, sabia? A gente fez uma enquete esses dias. Né, e o nosso público praticamente não tá aqui. O público da internet é sempre de longe. É incrível isso, né? Eu acho que é a frase lá, o santo de casa não faz milagre. É tipo isso, cara. E ela se aplica, é de verdade mesmo. Não só para o povo, como ele mesmo falou, né? Não só para o povo de Guarulhos, mas para todos aqueles que acompanham esse podcast. O recado final que eu tenho para dar é o uso da medalha de Nossa Senhora das Graças. Não sei se está dando para ver direitinho ali na câmera. Esse cordão azul faz parte do apostolado, mas a medalha qualquer pessoa pode usar. Nossa Senhora deixou para nós esse presente, esse grandioso presente. Eu costumo dizer sempre, qualquer medalha católica, qualquer símbolo religioso é importante, porque carrega um sentido espiritual. Mas a medalha milagrosa é a única que o céu mandou fazer, né? E a igreja bateu o carimbo, né? Confirmou essa revelação. Nossa Senhora dá o modelo da medalha, a medalha é cunhada e recebe o nome de medalha milagrosa por causa dos grandes milagres que aconteceram a partir do uso dela. Nossa Senhora promete, quem usar a medalha com confiança receberá grandes graças, né? Eu faço questão de usar essa grandona, apesar de que o tamanho não importa, né? Pode ser bem pequenininha. Usada com fé é o que importa. Mas eu faço questão de usar uma bem grande para estampar logo assim, né? Uma vez eu usava uma menor. Aí uma senhora disse, padre, sua medalha é muito exagerada. Eu disse, a senhora me deu uma ideia, vou mandar fazer uma maior. Aí fiz essa daqui e carrego com muito amor a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Procure, use com muita fé, sua vida terá um sabor diferente, sua vida será transformada. Eita, que Deus glória. te abençoe. Todo mundo aqui recebeu a medalha, viu? Saiu, chegou. Ele é de fato um propagador da medalha milagrosa. A gente viu isso, ó. A bolsinha Olha cheia, aí, ó. recheada. Que alegria. É isso, então, padre. O senhor nos dá a bênção? Vamos lá. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Diante disso, eu só posso dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus.